Eu sou Caiaque Petronilo, sou médico da Clínica da Obesidade. Sou Thalita, sou uma das nutricionistas da Clínica da Obesidade. Sou Jorge Cordeiro, eu sou psicólogo e atendo aqui também na Clínica da Obesidade. Então a gente vai tentar bater um papinho, né? Tentar esclarecer algumas coisas relacionadas ao Covid-19, né? O nosso famoso coronavírus. E a parte de imunidade, a gente também vai debater a parte de obesidade, claro, que é muito importante. Então, acho que no primeiro momento a gente tem que chamar a atenção de todos para esse momento dessa pandemia que todos nós estamos vivendo, correlacionando muitas vezes o paciente que está acima do peso, o paciente que tem um sistema imune menos protegido, com esse vírus, né, que tem causado toda essa preocupação para a gente. No primeiro momento, muitas pessoas às vezes ficam mais preocupadas com os pacientes idosos mais velhos, né, em função dessa pandemia, mas a gente tem percebido um grande volume de pacientes infectados e com quadros mais graves que estão acima do peso, ou então que são jovens, mas que muitas vezes apresentam apenas associado ao seu quadro de infecção o aumento de peso. Então, está claro que a obesidade, o aumento de peso, é um fator de risco importante e muitas vezes isoladamente determinante para poder fazer com que a pessoa tenha quadros mais graves da infecção, ou então muitas vezes vem até a óbito. A gente tem observado que muitos internamentos em quadros infecciosos pelo coronavírus em UTI têm sido provenientes de pacientes acima do peso. No Brasil, a gente tem 55% da população no sobrepeso e 20% da população obesa. Então, a gente tem 75% das pessoas com peso inadequado. Então, a gente tem um volume muito grande de pessoas em que fazem parte do grupo de risco. Fisiologicamente, a gente tem uma substância chamada de leptina, que tem uma ação inflamatória no nosso organismo, que a gente observa que ela aumenta muito no paciente com aumento de peso. Em contrapartida, o paciente com aumento de peso ele tem uma diminuição da adiponectina, que é justamente um hormônio proteico que tem ação anti-inflamatória. Então vejamos a combinação. O paciente com aumento de peso aumenta a inflamação, né? Diminui as substâncias que fazem proteção dessa inflamação. Essa leptina ela tem ação direta nas células de defesa do organismo, então ela consegue degradar, diminuir a ação, a resposta imunológica do organismo. Então a gente tem no paciente obeso um paciente que inflama mais, um paciente que tem menos propriedades de se proteger contra a inflamação e ele consegue ainda formar um arcabouço de agressão ao sistema de defesa. Então é um paciente menos protegido, mais vulnerável naturalmente, né, em que pode se infectar e sem dúvida alguma desenvolver quadros mais graves da doença. Então a obesidade é uma doença crônica em que o paciente ele se inflama continuamente. Então é um paciente que tem que ter mais cuidado, sem dúvida alguma, e lembrar o seguinte, esse paciente obeso, se tiver a oportunidade de mudar para melhor a sua rotina, as suas escolhas agora, por favor, o faça, mas também é importante entender que esse paciente ele tem que tomar cuidado independente do processo infeccioso que a gente vive agora pelo coronavírus. Ele tem que ter esses mesmos cuidados em relação à sua rotina o tempo inteiro. Não é só porque a gente está vendo esse quadro do coronavírus, da infecção pelo vírus, que os obesos têm que começar a tomar cuidado agora. É um paciente que, a todo momento, é um paciente com maior risco de doenças, então é um paciente que continuamente tem que ter um cuidado maior em relação ao seu peso. É importante isso, porque quando a gente fala que a obesidade está sendo um dos principais fatores de risco agora, se não o mais importante, não é o momento de eu querer fazer uma dieta restritiva para perder peso agora. Controlar a obesidade, ela é uma prioridade nesse momento, mas as mudanças na alimentação, elas são simples e elas podem ser muito eficientes tanto na questão da prevenção, nesse contexto que a gente está vivendo, quanto no controle da obesidade também. Por exemplo, alimentos ultraprocessados, alimentos industrializados, eles têm um perfil que a gente chama de alimentos pró-inflamatórios. Dessa inflamação que Caiaque está falando, eu posso piorar à medida que eu consumo alimentos que favorecem ainda mais essa inflamação. Ou seja, eu pego um alimento que o meu organismo ele vai precisar ter uma atividade metabólica muito intensa, vai ter que deslocar nutrientes importantes para poder fazer a eliminação desses aditivos químicos, dessas substâncias químicas que eu estou ingerindo, e eu enfraqueço o meu sistema, eu acabo promovendo uma inflamação ainda maior. Então, essas mudanças que a gente propõe
o tempo todo, na verdade, para o controle da obesidade, agora elas são mais essenciais ainda, porque eu posso ainda, por cima, além de fazer um controle maior dessa inflamação, desse quadro inflamatório crônico que a obesidade traz, eu posso trazer alimentos que vão favorecer o meu sistema imunológico, vão reforçar as minhas defesas, vão melhorar esse perfil inflamatório, e aí eu consigo fazer um controle melhor. Tanto na questão da prevenção da infecção, quanto na prevenção dos casos mais graves, ou seja, as infecções respiratórias, que é o que está levando as pessoas mais ao hospital, a ficarem internados ou até a morte mesmo. Então a alimentação agora, todas aquelas regrinhas básicas que a gente fala de alimentação, de melhorar o consumo de verduras, frutas e legumes, de 300 a 400 gramas pelo menos desses alimentos todos os dias, o consumo de água todos os dias, numa quantidade ideal, a prática de atividade física, mesmo nessa questão do isolamento agora, talvez seja um bom momento para a gente colocar essas coisas em prática também. É evidente que isso é o que o Kayak estava falando, a gente precisa fazer isso sempre, né, para manter o organismo num estado mais saudável, para que a gente possa se defender. Mas agora talvez seja uma hora interessante para começar. A gente é um momento assim, importantíssimo para lidar muito bem com isso, porque a própria pandemia, eu costumo dizer que a pior de todas as pandemias é psicológica, e nós não fomos preparados para isso, né? Então, nesse momento onde todos são convidados, ou muitas vezes de forma compulsória mesmo, a ficar em casa, a se isolar, a mídia apresenta informações onde ela destaca, né, muito bem a questão das mortes, a questão dos problemas que advêm por conta do coronavírus. E isso é destaque porque, de uma forma ou de outra, é o que traz, na verdade, a expectativa, é o que faz as pessoas ficarem ligadas nisso, mas isso também pode levar as pessoas a adoecerem mentalmente também. Porque é importante levar em consideração que, nesse momento, a saúde mental ela se destaca como um elemento para poder manter o equilíbrio. Então, como é que mantém o equilíbrio agora onde você, de forma bem abrupta, né, porque nós não fomos preparados, de uma certa forma, para essa situação emergencial. Nós também não somos educados a isso, né? A questão da educação emocional é extremamente falha em vários países, em várias culturas. Então, a gente precisa levar em consideração que está tudo muito rápido. Então, as pessoas, por exemplo, estão desenvolvendo síndromes ansiosas, né? Agora, as pessoas que têm já a ansiedade instalada, a ansiedade disfuncional, a tendência é aumentar porque, de alguma forma, elas tendem a catastrofizar, né, tudo, até porque, na medida que você é ansioso, você vai procurar informações muito mais interessantes que vão aumentar a tua ansiedade, né? Você vai procurar informações negativas, né, acerca do que está acontecendo. Então, é importante que, nesse momento onde você não está trabalhando, ou está trabalhando muito preocupado com as pessoas que você deixa em casa, porque você tem que retornar para casa, e tem toda informações de cuidado muito grande, e o grande problema não é o que está sendo dito, né? Porque tem muitas informações também que são fake news, são falsas informações, é o que você acaba fazendo com essas informações, né? Então é importante você fazer uma análise, como é que eu estou lidando de fato com isso? Como é que eu lido com as situações de emergência, né? Como é que eu estou cuidando da minha estrutura psicológica? É interessante que nós estamos falando aqui na perspectiva médica, na perspectiva nutricional, mas a gente também tem que levar em consideração que existe uma interação entre mente, entre o psico, entre o cérebro, a questão neurológica, e também a questão imunológica, né? Tem um estudo da ciência que se chama psiconeuroimunologia, né? Então, é a mente, é o psíquico influenciando o cérebro, ou seja, essa dinâmica neuronal, neurológica, e a imunidade. Então, se você, na verdade, não está sabendo lidar muito bem com isso, onde você libera substâncias que vão estar agravando os sistemas de regulação, sobretudo o sistema imunológico, você vai ficar mais tendencioso a adoecer, seu sistema imunológico vai ficar mais vulnerável. Então é importante que a gente possa, nesse momento, procurar desenvolver bem-estar subjetivo. Você procurar, nesse momento, fazer o melhor, né? Onde você procura ler um bom livro, né? Ou seja, fazer práticas de meditação, práticas de respiração, para poder promover maior o equilíbrio, aproveitar o momento de estar com a família,
Utilizar da criatividade para fazer coisas que talvez antes vocês não conseguiam fazer, ali estando reunidos, ou seja, aproveitar, tirar o melhor proveito desse momento agora e você se redescobrir. Acho que o mais interessante é você se permitir a descobrir determinadas potencialidades que você sequer tinha a menor consciência, né, de que você poderia. Isso é importante.